cor de Balarama? Branca, né? Como um cristal, como um lótus branco, né? Inclusive é descrito que Rohini, né, dizem que nós no mundo, quando olhamos aos nossos filhos, nós identificamos algumas coisas, né, e temos sentimentos profundos, né, e olhamos, né? Mas a descrição, né, Rohini, quando olhava assim para primeira vez que ela teve contato com Balarama no seu colo, a efulgência dessa criança com a sua chegada, né, é descrito assim muito belamente. Os dentes como safiras, como grandes cristais assim reluzentes, como uma lua branca, né? Os olhos brancos como um lótus, as bochechas como se fossem aqueles algodões fofos e leves. Essa era a compleição. E ela olhava para as unhas, para o corpo, e ela ficava o tempo inteiro assim aturdida, né? De entender a beleza de Balarama. Então, a característica de Balarama, diferentemente de Krishna, é que ele não é aquele que é o Purusha, aquele que é o objeto do amor. Ele é aquele que faz com que o objeto do amor fique cada vez mais efulgente, que ele cumpra cada vez mais com essa beleza magnânima que não é limitada sob a concepção do que nós encontramos no mundo, de entendermos o que é beleza, né? Outro dia vi o Harikatha de Swami Maharaja, ele falando assim, né, que a mulher mais bela desse mundo material, que a gente possa imaginar nesse mundo material, era como um sapo se comparado a uma donzela celestial como as Gopis, como as Brajavasis. Ele faz assim uma postura bem discrepante para a gente entender que não existe uma comparação da beleza dita, né, nem de uma Apsara, nem de uma mulher dentro de uma manifestação material frente às donzelas de Vraja, que é algo assim totalmente transcendental. Então, nessa característica, nós falamos isso ontem, Krishna, ele, quando descende a esse mundo, ele sempre vem com essa contraparte que realiza o serviço devocional, o serviço de amor perfeito a ele, para que ele possa cumprir todas as tarefas dos seus passatempos da forma mais plena e perfeita. Então, na era anterior à nossa, era anterior da anterior, que foi Treta Yuga, nós falamos que ele veio como o irmão mais novo, Lakshmana. E como irmão mais novo, nós falamos que a gente jamais pode falar que a responsabilidade de um irmão frente ao que tem a esposa com o marido seja a mesma. Não existe nenhuma injunção chástrica que diz que o irmão deve acompanhar o outro irmão para o exílio de 14 anos na floresta. Sita falou assim, não, eu vou acompanhar o meu Senhor, né? Que isso é a verdadeira comunhão, né? No que a gente diz, num relacionamento perfeito. Tanto é que a história do Ramayana é muito linda sobre esse aspecto, onde existe uma cumplicidade eterna, né, entre Rama e Sita. Mas Lakshmana, ele de alguma forma, ele falou assim, não, eu vou também para a floresta. E Lakshmana era casado, mas mesmo assim ele foi, porque o único intuito que ele tinha era de fazer com que aquele exílio fosse extremamente perfeito para que se cumprisse aqueles passatempos. E ele, como servo perfeito, nós falamos isso, ele entrava pela floresta, ele desbravava na frente, estava sempre à frente, para arrumar o caminho, né, para que Sita e Rama pudessem ter, quando eles chegaram, né, na floresta principal na qual foi o exílio, ele era o responsável por trazer a água dos riachos, ele fazia as preparações para que Sita e Rama pudessem ficar totalmente tranquilos dentro daquele passatempo e trazendo os ensinamentos, né? Então ele fazia tudo para facilitar esse prazer de Krishna. E é muito interessante que é dito que ele chegou, um semideus chegou a querer oferecer uma bênção para ele, porque ele tinha uma característica, ele não dormia 24 horas e ele não dormiu em nenhum momento em que Sita e Rama estiveram exilados, né? E aí chegou um semideus dizendo que ele daria a bênção para que ele poderia descansar um pouco, dormir um pouco, né? E ele falou que não, enquanto meu Senhor ali estivesse, ele não jamais deixaria os seus olhos não abertos, e ele pediu para que as bênçãos fossem dadas
para as rainhas que choravam o afastamento de Rama, e da mesma forma sua esposa, que dia e noite não dormia de sofrimento por Lakshmana ter ido para a floresta acompanhar. Então Lakshmana ele participou inclusive dos momentos mais difíceis, né? E como é dito, né, a nossa vida é provada em momentos difíceis para tomarmos decisões de ter determinação e integridade sobre as nossas escolhas. E todo momento em que a maré está muito boa, pode se preparar que aquilo é um prenúncio para que você se prepare que vai vir um momento difícil à frente. A vida material em Kali Yuga, ela é assim, ela é de altos e baixos. Mas se nós não tivermos fixo no objetivo, na meta da vida, nós vamos passar pelas tempestades como as tempestades pudessem realmente nos desnudar, nos destruir e fazermos cairmos. Como diz Gora Govinda Maharaja, como diz o Bhagavad Gita, o Srimad Bhagavatam, o sofrimento desse mundo é apenas identificação de uma alma condicionada com o meio externo. Porque para a alma que está centrada no Senhor, de forma presente, no seu serviço devocional, ela entende que a dor, o sofrimento, a alegria ou tristeza, o que seja, são apenas como estações do ano. Entra o verão, entra o inverno, sai a primavera, é tudo passageiro e temporário, né? Então a gente já tentamos glorificar aqui um pouquinho, entendendo de Lakshmana, que abriu mão de tudo para poder servir o próprio Senhor. Nos passatempos de Balarama com Krishna, a gente consegue ver que é muito interessante como Krishna é muito perfeito, porque a nossa filosofia é tão doce, é tão amorosa, que não existe nada mais que possa encantar as pessoas que são um coração tão duro, quando vem brincadeiras de criança, risos de criança, né? Peraltices de criança, né? E Krishna foi tão misericordioso quando a gente encontra uma filosofia que a gente pode ver passatempos infantis do próprio Senhor, na sua doçura. Então você vê que Krishna ele vai costurando todas as possibilidades, porque ele quer cativar os corações, ele quer roubar o nosso coração. E aí a gente vê que até nisso, Balaram, nos seus passatempos, onde Krishna saía para roubar a manteiga nas casas das gopis, né? Quem estava sempre junto com ele nessas peraltices, que jamais se afastava, era Balarama. Nós falamos aqui ontem, os acharyas dizem que Balarama é como se fosse a pálpebra dos olhos. O olho é Krishna e as pálpebras é Balarama. Estão sempre inseparáveis. E o que faz as pálpebras em relação aos olhos? Estão sempre protegendo de alguma coisa, é um cisco, estão envolvendo. Então, esse é um dos humores de serviço de Balarama perante a Krishna. Porque a gente já falou que existem as proeminentes raças, que são as formas de nos relacionarmos com o Senhor, que é no humor de neutralidade. E Balarama está presente, que é Santa Raça. Como ele está presente? No Chaitanya Charitamrita diz, quando ele assume a forma de Ananta Sesha, né, ele se faz presente da seguinte forma. São descritos aqui os aspectos relacionados a essa manifestação, onde ele é... Vamos ver se eu acho aqui. Eu posso falar algumas coisas, mas todo mundo já ouviu, mas eu vou falar de acordo com a Escritura. O negócio é que esses resumos eu já fiz há muito tempo e é difícil a gente lembrar onde estão. Mas todo mundo já ouviu falar que, de alguma forma, eu vou falar daqueles que eu me lembro, né? Que ele se faz a cama do próprio Senhor, ele se faz como as roupas, como as joias, como os tamancos, os tamanquinhos, como o guarda-chuva de Krishna. Então, esses ditos objetos inanimados, eles são a expressão do próprio Balarama. Porque Balarama, ele incrementa Krishna e dá todo o conforto necessário. O próprio Mahavishnu, ele quando vai deitar no oceano causal, Ananta Sesha, se faz o quê? Uma cama. Quem já viu essa imagem? Mahavishnu deitado no oceano causal e Sesha. Já viu, Gopal? Com todas as cabeças, com todos os capelos, né? Então,
tudo ele faz para sempre estar ali a serviço e preparando, né, para que tudo, como nós falamos, seja bem servido ao Senhor para ele cumprir como deve ser cumprido. Né? Ananta Sesha, que é essa expressão Ananta, né, que significa Sesha, que significa aquilo que sobra, que é a sobra. Baladeva, ele é tão assim perito no serviço que qualquer coisa assim que sobre nesse chamado serviço ao Senhor, ele é capaz de ir até lá e pega aquilo com o maior entusiasmo possível, aquela obra que ninguém quer fazer, e ele vai lá e realiza. Né? Por quê? Porque ele tem força. Nós falamos que existem 3 potências internas do Senhor: Sat, Chit, Ananda. Sandini, Shakti, Sanviti e Landini. E essas 3 potências existem o quê? Existem as deidades que personificam, que presidem essas potências. Então, essa potência, primeiro, Sat, que significa existência eterna, né? Que é a potência, como chamam, da criação, da criatividade, quem preside é Baladeva. Então, quando a gente pensa que nós também somos Satit Ananda, nós somos eternos, nós somos plenos de conhecimento e nós somos bem-aventurados eternamente. Então, por que existe uma tendência dentro de nós a servirmos a todos? A servirmos aos nossos, a servirmos como nós falamos? Porque essa potência de serviço, ela é inerente dentro de nós. Ela está dentro de nós. O único problema é que existe uma deturpação de entendermos para onde devemos direcionar o nosso serviço. Enquanto nós direcionarmos um serviço ao mundo, aqueles que nos cercam, a sociedade, mas se nós não tivermos a raiz, a viga principal de sermos, entendermos que somos servos eternos de Deus, o nosso serviço ao mundo, como dizem, é igual a zero. Nós vamos passar por uma vida inútil. Vida sem serviço, sem devoção a Deus, é como Bhaktivedanta Bharati Swami Maharaj fala. É nós fazermos várias preparações e botarmos alguns temperos, fazermos algumas coisas, mas a gente esquece do principal, que é o sal. Devoção é o sal da vida. Porque é aquilo que dá o tempero final, né? Por mais que você faça uma preparação muito boa, mas se você não bota um sal, não tem jeito. Da mesma forma, quando ele dá um outro exemplo dos humores, né, em relação à harmonia, quando você toca vários instrumentos, ele dá o exemplo isso, das várias escolas Gaudiya Vaishnavas com seus humores. Né? É como se cada um tocasse um instrumento. Né? Um toca uma percussão, outro toca um violino, mas no final das contas, qual é a viga mestra de todos esses encontros, de todas as escolas Gaudiya Vaishnava? O Mahamantra Hare Krishna. Então o Mahamantra, o sal, é como se fosse a viga, né? É aquilo que você pode ter nuances ao redor, mas isso é o principal. E a gente vê que Krishna, quando ele vai roubar a manteiga, a gente já viu isso em vários desenhos, né? Quem é que faz às vezes a vigazinha para que ele suba, para que ele possa alcançar as manteiguinhas que as gopis deixam penduradas? Porque Krishna, ele vai atrás dessas manteigas, nas casas das gopis. Mas a grande explicação que é dada pelos nossos acharyas, que elas iam reclamar com Mãe Yashoda, como tipo assim, Mãe Yashoda, por que você não segura esse menino tão peralta e ele vai para as nossas casas roubar as manteigas? E a gente fica pensando assim, poxa, Cristo é um ladrão de manteiga, tá ali inclusive o livrozinho. E aí ela fala assim, mas como pode isso? Eu sou a rainha de Vrindavana. Não existe preparação de manteigas melhores do que as minhas. E aí as gopis falam assim, a sua manteiga deve ser de terceira qualidade. Não é possível que Krishna sai para nossas casas e fica roubando. Mas aí os acharyas, que nas suas poesias, eu estava escutando isso também muito interessante, que um sadhu estava falando que uma vez ele estava caminhando com um poeta em Londres, né? E aí chegou assim, e estava um outro grupo junto, e de alguma forma esse poeta chegou para uma dessas pessoas que estavam andando e falou assim, o que você vê nesse cenário? Ele descreveu o cenário, 2 postes,
né, fios pendurados e alguns pássaros, uns corvos, uns pombos, não sei o quê. E aí ele chegou e ele olhou, eu estou vendo um poste, estou vendo ali uns fios pendurados e tem uns passarinhos ali. Aí ele falou assim, o poeta olhou assim e falou assim, o menino perguntou, e o senhor está vendo o quê? E aí ele falou assim, eu estou vendo como se fosse o início e o final de uma capa de um livro, e esses fios como se fossem linhas desse início e fim desse livro, e aqueles pássaros como se fossem os pontos de exclamação, como se fosse, né, alguma coisa sendo escrita. Então isso mostra, se sob a concepção mundana de um poeta do mundo, ele olha algo e consegue fazer algo que nós não vemos dentro de uma poesia bonita, sob uma visão, que dirá esses grandes santos Vaishnavas, que eles são eternos associados nessa plataforma, quando eles pegam e veem esses passatempos, a poesia que eles trazem não é a poesia que nós vemos. Krishna nasceu, Kansa está procurando. Em cada palavra do sânscrito eles puxam milhões de conceitos e conhecimentos. Por isso que o passatempo, quando você escuta dessas grandes almas, eles adentram o passatempo. Eles trazem esse passatempo de forma a se expressar, não como entretenimento. Você escutou, foi felizinho, mas tipo assim, qual é o ensinamento que existe por trás de um passatempo divino? Né? O que ele traz? Então a expressão que é lida pelos acharyas, nessa questão de Krishna roubar a manteiga, é exatamente que as gopis, porque tudo no reino de Vrindavana gira em torno de quem? Em torno de Krishna. E elas estão doidas para tê-lo na casa delas. Então elas não fazem a manteiguinha por um acaso. Elas tentam fazer as mais saborosas possíveis. E o que é a expressão dessa manteiga? A manteiga, quanto mais clarificada, quanto mais preparada, mais pura. Né? Pura em termos de sem estar com nenhum resíduo. Né? E ela vai estar clarinha, purificada e de alguma forma ela fica macia. Então é isso que Krishna quer roubar. A expressão da manteiga é o nosso coração. Quanto mais o nosso coração tiver tenro, macio, tranquilo, sereno, e quanto mais puro ele estiver, Krishna vai vir e vai roubar o nosso coração. Então é por isso que ele roubava as manteigas. E ao mesmo tempo, quem é que estava sempre ajudando ele nessa peraltice, subindo o ombro? Vamos lá, Balarama. Por isso que a gente fala que Balarama ele é a expressão do mestre espiritual original. O que o mestre espiritual faz com todos nós que somos almas condicionadas? Ele vai trazer todas as facilidades possíveis e imagináveis para que a gente possa alcançar esse reino transcendental. E aí nós lemos isso aqui ontem, que tipo assim, foi ao longo desses anos o que eu pude ler sobre Balarama, né? E aí eu peguei esses adjetivos que a gente fala que Balarama é aquele que instiga, inspira, incita, incendeia a nossa vida. Ele dá vigor. Não é à toa que quando a gente vê isso, quando esses grandes mestres espirituais vão embora, como Swami Maharaja, o meu Gurudeva Shandarayana Goswami Maharaja e alguns outros, a gente vê que quando essa grande personalidade ela vai embora desse mundo manifesto, como a gente não tem realização plena, né, do nosso relacionamento com ele, que ele continua vivo, como Shandarayana Goswami Maharaja fala, eu estou mais vivo e mais presente na sua vida do que o próprio ar que você respira. Mas quando a gente não entende isso, quando essa grande alma se afasta, a gente vê isso, eu vejo isso muito com as histórias dos irmãos de Swami Maharaj na Prabhupada. Quando as pessoas tomaram um gap de consciência de Krishna, não tiveram força para conseguir continuar em consciência de Krishna. É difícil você ver um acharya da envergadura de Swami Maharaj, a gente vê nos vídeos, né? A felicidade, o trabalho que ele produziu de levar a consciência de Krishna. Você imagina, de repente ele desaparece da sua vista, de você continuar com o seu serviço
agora com ele longe. E a gente sabe que quando esses grandes mestres vão embora, né, por incrível que pareça, que tudo é perfeito, até a partida deles é ensinamento transcendental para aqueles que ficam, né? E a gente vê que, infelizmente, o que acontece? Existe um período, assim, difícil, meio turbulento. Não é à toa que os discípulos, eu falei isso com o pessoal lá na Índia umas vezes, com alguns discípulos de Swami Maharaj, que algumas pessoas estavam, assim, muito chorosas e tristes no Parikrama com a saída manifesta de Shrilanarayana com o Swami Maharaj. E eu não me esqueço nunca mais disso, porque a chance que eu tive de ter com o Dhamma foi com a partida de meu Gurudeva. E a impressão que eu tive como uma alma condicionada naquele parikrama, parecia que alguma coisa ali estava em falta. E eu vi assim, em algumas expressões de algumas pessoas, né? Tipo assim, está faltando algo, está faltando isso, o viço, né? O rei de Vrindavana. Como dizem, né? Shrilanarayana Goswami, ele não era só o acharya, né? Ele tinha o carimbo, o selo dos Brajavasis, nos 3 Dhammas. Nova Dwipa, ele tinha em Jagannath Puri, em Vrindavana Dham. As pessoas o tinham como uma grande referência de devoção. Não à toa que ele foi receber o voto de Yugalacharya, né? O Acharya do milênio. Né? Então a gente sentia isso, e aí algumas pessoas falavam assim, né? Puxa, mas eu sou consolado por uma questão. Swami Maharaj, depois que ele partiu, os seus devotos esperaram quase 20 anos para ter um encontro com Narayana Maharaja no Ocidente, né? Com um devoto de uma envergadura tão elevada. Então ele fala assim, né? Como é que a gente pode imaginar que um devoto puro de alto gabarito e alta classe, ele vai se expressar assim, né? Em vários momentos, em várias localizações, né? E aí até a pessoa perguntou para mim assim, né? Quem é a grande personalidade do seu país? Eu até pensei assim, né? Falei assim, né? Na minha cabeça eu acho que é Pelé. Aí ele falou assim, né? Me diga o seguinte, quantos Pelés apareceram depois da partida do Pelé na sua forma ativa? Então, tipo assim, não é toda hora que você vai ter Pelé, que você vai ter, assim, grandes personalidades, mas isso não quer dizer que elas não existam. E isso é muito interessante. E aí vai um passatempo de Balarama, que a gente aproveita para engaixar sobre isso, porque a nossa concepção, a nossa visão para reconhecer uma grande alma, como Gaura Govinda Maharaja diz, se você acha que você vai encontrar o seu Guru com os seus sentidos, você vai ser enganado. Os nossos sentidos são imperfeitos. Se os nossos sentidos são imperfeitos, o que nós buscamos em termos de um mestre espiritual é aquilo que vai satisfazer os nossos sentidos. Então, você procura um mestre espiritual porque, como diz o meu Gurudeva Shrilanarayana, o Swami Maharaj e outros acharyas, você quer simplesmente fazer um show. Porque relacionamento, iniciação e a busca do mestre espiritual, todo mundo fala isso, chore internamente, clame para a expressão do Senhor no seu coração, que por sinal é o próprio Balarama, na forma de Kishora Dakshai Vishnu, que é o Paramatma, Chaitya Guru, né? Que é o Guru dentro do seu coração. Ore, 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 chore, chore, chore. Você lembra da nossa irmã Sudevi falando que ela ficou depois da partida do nosso Gurudeva, que ela chorava, chorava, chorava? Teve um sonho onde ela viu aquela visão belíssima, né? E ela veio descobrir que aquele que iria alimentar ela novamente seria Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj. Então a gente está falando isso por quê? Porque é muito importante a gente entender que o mestre espiritual original, ele vai ter uma característica muito importante em relação a um passatempo que eu vou trazer, que na floresta de Naimisharanya existia um grande sábio. Esse sábio se chamava Eita, é muito papel, né? Sérgio. São resumos de alguns anos.
Tudo bem. Eu não está me vindo o nome agora, não tem problema, vou falar o passatempo. Esse passatempo é o seguinte: Balarama, ele adentrou a floresta e chegou no local onde estava tendo sacrifícios, cerimônias de sacrifícios pelos maus auspícios da chegada da era de Kali Yuga, né? E tinha um líder, uma grande personalidade que estava ali sentado na Vyasasana e que ele conduzia todo aquele acontecimento. E Balarama, ao se aproximar, todos os santos que estavam ali presentes se levantaram, né, todos juntos, e prestaram reverência a Balarama. E esse santo que estava sentado na Vyasasana, que era o chamado líder, ele não se levantou. Ele ficou sentado. Porque essa é a característica daqueles, como nós estávamos lendo naquela canção, nós lemos a Mara Divana, onde Bhaktivinoda, ele expressa perfeitamente o que é a sua vida, que ele considera como se ele fosse o pior do pior, o mais miserável dos miseráveis. A canção, a gente ficou impressionado de como ele se degrada expressando quem ele é. E ele é o sétimo Goswami, né? É Bhaktivinoda Thakur. E naquele momento, ele não se levantou. Baladeva, olhando aquilo assim, ele pegou uma grama kush e com um pedaço daquela grama assim, ele fez assim, ó, decapitou, matou aquela pessoa. E aí todos naquela assembleia, olhando Balarama, ficaram desesperados. Mas como assim? Como é que pode isso? Meu Gurudeva Shalnarayana Goswami, ele passa esse Harikatha. Mas ele vinha glorificando, né, de alguma forma, os passatempos do Senhor, né? Ele era um devoto muito avançado. O que vocês querem? Vocês querem que eu traga a vida? E as pessoas queriam que, de alguma forma, ele trouxesse alguém que pudesse continuar com aquilo tudo. E aí, Baladeva entronou com todo o conhecimento transcendental Sutta Goswami, que era filho. Ele é Romacharan. Eu não sei falar jeito o nome desse santo inicial, são muitos nomes. E aí, a partir dali, é dito que uma das características do guru original de Balarama é que existem 4 tipos de anartas principais, né? Tá aqui. Anartas são obstáculos que impedem o nosso avanço em vida devocional. E o mestre espiritual, ele vai entrar exatamente no segundo tipo de anarta, que é o principal, que nós vamos associar, vamos fazer uma ligação direta com esse passatempo. E esse anarta, arta significa valor, a negação. Então tudo aquilo que não tem valor e que vai ser obstáculo no alcance da sua vida devocional, de você buscar ao Senhor em serviço. Então esse anarta se chama Vidraya Doulabhaya, que significa fraqueza do coração. E é aí que Balarama, Srila Gaura Govinda fala que ele vai entrar de forma precisa. E a primeira característica desse tipo de anarta é o seguinte: apego por coisas não relacionadas a Krishna e ao seu serviço. Então tudo que a gente se relaciona nesse mundo, que não está voltado com uma concepção de vida espiritual, a caminho de serviço devocional, o mestre espiritual ele vai entrar. Uma outra característica desse tipo de anarta: duplicidade, esperteza, hipocrisia, censura e crítica. Então, se você tem uma tendência à duplicidade, à hipocrisia, e principalmente essa postura como esse grande santo no meio da floresta, onde o próprio Senhor, Adguru, chegou, e ele continua a ver essa sombra assim, ó, é Balarama, mas eu sou Balarama. Porque um passatempo também muito interessante, Swami Maharaja com seus discípulos, né, antes dele chegar, e com o meu Gurudeva também existe esse relato, né, que a gente tem a expressão de ver Balarama como uma figura desenhada, né, Balarama. Então as pessoas falam assim, né, puxa vida, os neófitos que têm uma concepção do que é o princípio do Guru.
Eu queria conhecer a Balarama. Aí diz que Swami Maharaj estava vendo assim, aí está a Balarama. Se o Guru é autêntico, se o Guru ele é verdadeiro, se ele é bona fide, como a gente diz, se ele é genuíno, ele é exatamente a expressão de Balarama. Lembra que nós falamos que Balarama é a viga mestra da construção? Então todos os andares que vêm seguidos, eu também gosto desse exemplo que é muito bonito, que eu já escutei. A gente, quando tem um telescópio, dizem que o telescópio, para você ver um objeto que é muito pequeno, ele maximiza e você consegue ver a Lua, não é verdade? E que dentro do telescópio existem o quê? Várias lentes. O corpo desse telescópio e a lente mãe original, translúcida, como um meio transparente perfeito, quem é? Balarama. E todas as outras lentes que vão entrar e que não podem fazer com que a lente mãe perca o seu efeito, pelo contrário, elas vão aperfeiçoar para que a lente mãe faça cada vez mais o efeito. São quem? É o nosso Guru Varga. São os acharyas. Que eles fazem o quê? Quando você quer olhar o mundo de Krishna, que para a gente não existe, quando eles botam a lupa na gente, você vê os passatempos, você vê os ensinamentos, você adentra naquele universo que para você era como se fosse aquele planetinha lá que você vê assim, ó. Só que a consciência de Krishna, no sentido real dela, é tão distante que nem a concepção leve dessa pontinha branca a gente consegue ter. Então a gente vê que quando a gente vê esses grandes acharyas, eles são como a expressão como nós estivéssemos vendo cada um deles como o Senhor Balarama. Eles não são diferentes de Balarama. Então por isso que quando você vê um mestre espiritual original e você quer ter uma noção se aquele mestre ele é fidedigno no sentido ainda racional da sua compreensão, ele não vai trazer nada a si mesmo. Ele vai trazer tudo à corrente de sucessão discipular. Ele vai querer te apresentar quem? Balarama. Como meu Gurudeva diz, o Guru original, o Guru verdadeiro, genuíno, ele não faz do discípulo sua propriedade. Para servi-lo no sentido de que, como ele falou aqui, o corte da hipocrisia, da duplicidade. E isso principalmente está relacionado com aquelas 3 características que a gente sempre fala aqui: Kama, Kamini e Pratista. Que são os 3 mais difíceis que nós, inclusive, falamos no passatempo de Pralambasura, que foi um demônio que nos passatempos de Krishna, ele se fez exatamente igual a um vaqueirinho. E foi brincar com os outros vaqueirinhos e com Krishna e com Balarama. E o que ele queria? Ele queria matar Krishna e Balarama. Ele era um enviado para Lambasura de Kamsa. Por quê? Porque pratista, principalmente, significa desejo de ser adorado, de ter fama, de receber honra. E isso, como é dito, é igualzinho para Lambasura. Você acha que aquela pessoa ela é muito avançada, mas essa capa de pratista, ela é tão sutil que você olha assim, não é como se tivesse aqui um tumor na mão. Ela é igualzinha a mão. É igual para Lambasura. Pralambasura estudou direitinho quem era o amiguinho que não foi naquele dia. E ele veio exatamente manifesto, idêntico ao menino. Só que Krishna, o que ele fez? Ele olhou para Lambasura, viu o menininho, Gopa, Haribo, Hare Krishna, todo mundo brincando. Mas ele está sacando já há muito tempo, nós falamos isso. E é Krishna dando corda, que a gente falou, aos nossos anartas. Você acha que eu não estou te conhecendo? Não. Tu acha que está bem na fita? Vai lá, brinca aí. Tu acha que você é o homem da Vyasasana e que é Vyasadeva. Você pode sentar na Vyasasana, receber puja, receber adoração, ter discípulo. Hare Krishna, vai lá, para Lambasura. Mas o que aconteceu? Se não é o mestre espiritual original, e é que nós vemos nas histórias de todos aqueles que se dizem na envergadura de receberem tudo isso, e que caem como mosca caindo de prédio dentro de sopa. Bum,
bum, bum, que são os caídos, no sentido de procurarem alcançar uma plataforma que eles não estavam plenos e preparados. E qual é a expressão disso perfeita? No passatempo, para Lambasura, ele fica do lado dos meninos, Krishna e Balarama ficam do outro lado. E naquela brincadeira de corda, é aquela que a gente falou: o que o senhor faz? Vou deixar quieto, eu tenho que dar uma lição nisso. O grupo de lá ganhou. E qual era a brincadeira? O grupo que perderia teria que levar os meninos nas costas até o outro lugar. Para Lambasura, falou assim: agora é minha oportunidade. Eu vou cair nas costas de Balarama e ali eu aproveito. E o que aconteceu? Exatamente isso. A gente fala assim da queda. A queda do pregador, a queda daquele que chegou a uma plataforma sem preparo e que está recebendo tudo isso. Mas durante um tempo essas pessoas estão recebendo tudo isso, né? Existem várias histórias da Gaudiya Mata, da ISKCON, de muitas histórias desse livro. O que aconteceu? Balarama, ele começou nas costas do demônio fazer o quê? Balarama, Guru, significa o quê? Pesado. Heavy. Ele é a Kanda Guru Tata, ele se não desvia um minuto do propósito incumbido, do conhecimento das escrituras, mas também já é pesado. Então, no passatempo, o que acontece? Ele vira um monte Sumeru, de tão pesado. E o demônio, se achando, simplesmente fala assim: está ficando bravo. Porque ele passou da linha que seria até onde eles iam chegar, na brincadeira. E ele seguiu querendo levar para longe Balarama. E Balarama... Então ele começou a ficar pesado, chegou uma hora que ele, pum, caiu, ele não aguentou. Aí disse que ele caiu, é aquela história. O que é a queda? E logo em seguida, com a queda do demônio, que aconteceu? Ele manifestou a forma demoníaca. Gigantesca. Então, na hora que a gente cai, é exposto todos os nossos demônios, que eram os demônios que não tinham sido destruídos ainda. Mas a gente ainda com a nossa concepção de querer fama, poder, adoração, você faz uma capa, mas é o que dizem: tudo que é forçado e que não é íntegro na verdade, tem um tempo certo. E eu jamais vou esquecer de um ditado que eu li, que a verdade não é filha da autoridade, a verdade é filha do tempo. Pode passar o tempo, 1 ano, 2 anos, calmas e vidas e vida, mas a verdade vai vir à tona. Porque as autoridades do mundo, elas querem preservar as verdades sobre a sua concepção, sobre o seu ponto de vista, né? Olha só, você acha que essa é a verdade? Eu posso te engambelar de várias formas. É por isso que quando a gente fala de Balarama, Guru Tattva, é impossível vida devocional sem Guru Tattva. O que todos os mestres Acharya falam? Que Guru Tattva é a coluna dorsal, é o sustentáculo de uma vida devocional. Porque ela é o quê? Ela é a viga mestra. Se você entra como um invertebrado em vida devocional, vai ser difícil. Se for um molusco, um insetozinho, vai ser pisado e vai ser esmagado. Não tem jeito. Então a gente tem que construir essa fundação da vida devocional no preceito do Guru original. E como a gente já falou aqui, as pessoas têm essa concepção, porque o mestre verdadeiro é aquele mestre que expõe. Srila Gurudeva, Srila Narayana Goswami Maharaja, junto aos devotos da ISKCON, num colóquio, os devotos da ISKCON estavam assim, extremamente preocupados, alguns discípulos de Gurudeva, perguntando sobre a questão de iniciação. Vou tentar falar mais simples para você poder entender, Sérgio. O Gopal vai pegar. Iniciações feitas não mais pelo Uttama Maha Bhagavata. Que o Uttama, que é o devoto de mais alto calibre, é aquele que pode te dar a realização plena na sua iniciação. No processo a acontecer, dependendo da sua rendição. O processo de iniciação, que por sinal é da onde vem Balarama, quando ele dá Diksha, Divya-Gyan, que ele quebra os obstáculos da nossa vida devocional e ele dá conhecimento transcendental. Ele dá esse poder, né? Então a gente consegue entender que esse Guru original, se ele está expresso perfeito na forma de Balarama, ele tem esse poder pleno de fazer grandes transformações na vida das pessoas.
Mas o questionamento é esse, mas se achar um Tama Maha Bhagavata, um devoto de alto calibre, como todos os acharas falam, isso é raríssimo. Isso não é coisa barata. Isso não está ali na esquina. Não é isso. Mas ao mesmo tempo eles falam assim, mas e aí? Como é que fica? Como é que ficam as iniciações? E aí Gurudeva dá um exemplo muito interessante, onde ele fala sobre a sinceridade do praticante, do Bhakta, frente à iniciação que ele vai receber. No seguinte, você por vezes, dentro da sua não sapiência em termos de tattva siddhanta, compreensão e misericórdia para compreender as verdades estabelecidas sobre o mestre espiritual, você acaba que você conhece o mestre, que por vezes não é um mestre tão avançado. E a gente vê isso muitas das vezes, inclusive a gente teve agora, infelizmente, um caso de uma missão dentro do Vaishnavismo, de um pregador acharya, né, que é exemplo do que foi mostrado aqui, para Lambasura, né, de alguma forma... Mais 15 minutos, tá. 10 minutos. De alguma forma, ele recebeu o peso daquilo. E agora a situação está muito grave dessa pessoa, desse pregador. E o que se é comovente assim, nas redes sociais, tentando dar força à sobrevivência dos seus devotos, dos seus discípulos. Porque a gente, quando toma uma iniciação, a gente coloca o nosso mestre espiritual como ele se fosse Jagat Guru, o Guru do universo. E isso é dito que para você estabelecer um relacionamento com o seu mestre espiritual, não dá para você se relacionar com alguém, né, Gopal, você achando que é meia bomba, que não é o que é. Porque se você entra num relacionamento com dúvida, você se entrega? Você não se entrega. Tem rendição? Não tem rendição. A rendição é a entrega quando ou você emocionalmente enlouquecido fica dessa forma, que é um dos anartas, que é a loucura, né? Que por sinal é uma das 6 crianças que morrem no ventre de Devaki antes do nascimento de Balarama e de Krishna, que é a loucura, né? Você não tem compreensão de nada, você vai no... Acontece. Só que está todo mundo ali focado e vendo aquela expressão do pregador, do sannyasi, como se fosse Jagat Guru. E o que foi que aconteceu? E esse pregador é um pregador de muitos anos. Fez muito serviço devocional. Mas depois descobriram algumas coisas que não foram favoráveis. E as pessoas das quais se abrigaram nele estavam assim totalmente tão destroçadas. E aí o meu Gurudeva, Bhakti Siddhara Goswami Maharaj também diz que a melhor forma de você se relacionar com o seu mestre espiritual, e ele deu um exemplo disso. Uma pessoa com muita sinceridade no seu coração, quando ele olha para uma grama, e de alguma forma, ele tem plena fé naquela grama, para que ele vá fazer algum tipo de pedido, uma oração que possa se intervir. Ele dá esse exemplo bem pequeno. E quando você tem um resultado pela sinceridade do seu coração, quem vai te dar o resultado dos seus pedidos não é a grama, é o próprio Senhor. Mas a sua fé tão crente, tão inocente, acertada naquela situação, Krishna vem e elabora uma solução para que você alcance o seu objetivo. Da mesma forma, meu Gurudeva fala isso, né? Quando você tem um mestre espiritual que você é iniciado, primeiro você tem que entender a Kanda Guru Tattva, o princípio do Guru, que é indiviso, que vem numa corrente desses poderosos, né? E eles têm que estar inseridos, e você tem que vê-los ali dentro daquele que você recebe a iniciação. E você vê o próprio Balarama ali dentro e você é sincero. Se aquela pessoa, de alguma forma, ela tem anartas pralambasúricos, que ainda não foram destruídos, e elas caiam em função do peso de Baladeva, você estava ligado aonde? Você estava ligado em Baladeva, em Balarama, no princípio do Guru, na corrente. Então, quando aquela pessoa sai, porque aquela pessoa não te levou a ela te levou a eles. Isso é muito importante. Essa é a característica do mestre espiritual original, e uma coisa que vale de muita relevância a gente falar, como 2 exemplos, Sanatana Goswami e Kamsa. Sanatana Goswami,
que a gente já falou aqui, glorificamos, que é um dos 6 Goswamis, ele quando foi para Jagannatha Puri para se encontrar com Chaitanya Mahaprabhu, né? E quando ele ficou na porta do Bhajan Kutir, do local onde estava Chaitanya Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu pede para Govinda Das para ir até a porta e ver que tinha um grande Vaishnava do lado de fora. E quando Govinda Das foi ver do lado de fora, ele olhou assim, ó, falou assim, né? Uai, mas não tem ninguém aqui não. Eu vi um barbudo todo sujo, mendicante, com uma barba como se fosse um muçulmano. Quem era? Sanatana Goswami. Chaitanya Mahaprabhu falou assim, é ele mesmo, pode pedir para ele entrar. E aí a descrição é belíssima. Então você vê um Vaishnava que está basicamente desnudo como mendicante, numa situação às vezes lamentável. Ele é um Vaishnava do mais alto calibre. Ele é Sanatana Goswami, um dos 6 Goswamis. E por um outro lado, no Ramayana, quando Ravana se aproxima de Sita na floresta, como ele se aproxima? Como um sannyasi mendicante. Que ele pede para ela sair do círculo de fogo. Então são 2 exemplos disparatados para nós entendermos que as concepções externas do que nós vivemos, não temos capacidade de compreender, não quer dizer que todo mundo que está açafroado seja santo do mais alto calibre e aquele que não está açafroado seja uma pessoa caída. Vai além das concepções externas. E isso é mostrado nessas 2 passagens. E isso é muito bem expresso sobre esses conceitos, que a gente ainda falando sobre esse aqui, ó, Roman Charna, que é o nome daquele santo. Por quê? Esse anarta está ligado a apegos por coisas não relacionadas a Krishna e a seu serviço, duplicidade, a outra, inveja e cobiça pela fortuna do outro, e a última, desejo por nome, fama e adoração. É esse que Balarama, o mestre espiritual, ele vai entrar de forma pesada. E ele vai entrar de forma pesada porque o mestre espiritual, ele precisa destruir isso. E nós falamos isso quando a gente, não sei se vocês lembram, que Baladeva, Balarama, ele antes de nascer no ventre de Rohini, tiveram 6 crianças que foram mortas por Kamsa. E a gente fala assim, puxa vida, né? Que coisa. E existe, como a gente falou, ensinamentos. Eles representam os 6 anartas. Quem diz isso? Srila Vishwanath Chakravarti Thakura. As 6 crianças que são asuras, porque existe toda uma explicação para isso, são Kama, Krodha, Lobha, Mohan, Mada, Matsaya, que significa luxúria, raiva, cobiça, ilusão, loucura e inveja. Então, para que o próprio Senhor ele venha nascer em nossas vidas, de alguma forma, isso aqui vai estar sendo combatido e mortificado. E quem é que faz isso? Balarama. Balarama é perfeito nesse papel. Um passatempo muito bonito para a gente trazer um pouco mais de leveza a esse encontro é que as trocas de amor, né, entre Krishna e Balarama, quando a gente vê esse quadro lindo aqui, que por sinal eu nem vi, mas é a capa do livro de Guru Govinda, é a mesma foto. Chegou um dia, Krishna era pequeno, devia ter por volta de uns 3 anos, né? E Baladeva é seu irmão mais velho, e ele brincou assim, né? Krishna, eu queria te revelar algo muito secreto. E aí Krishna falou assim, mas o que é? O que você tem a me dizer, meu irmão? Você já percebeu uma coisa? Você já olhou para o seu pai e sua mãe? Nanda Baba tem a cor clara. Mãe Yashoda também tem a cor clara. E você já... Ele parou assim, tipo assim, né? Qual é a cor de Krishna? Um enegrecido azulado, como as nuvens das mansões. Aí ele falou assim, ué,
será que eu não sou filho verdadeiro de mãe Yashodananda Baba? E diz que essa brincadeira, quando é descrita, parece que ela foi feita na frente de todos os menininhos. Porque existia brincadeiras jocosas de exposição, tamanhas intimidades que existiam entre eles, né? E diz que Krishna naquele momento ele ficou assim, extremamente assim, atordoado, porque é muito interessante, porque no reino de Vrindavana, Goloka Vrindavana, as concepções de Deus, as concepções de Aishwarya, opulência, que é o próprio Senhor Supremo, isso não existe. Existem trocas plenas de amor para que cada vez mais se incremente as trocas. E aí, Krishna fica assim extremamente aturdido, desesperado, e ele vai em direção à mãe Yashoda, né? Porque Balarama, para completar, e diz que na realidade ele não era filho dos dois, que ele foi adotado e foi pego ali no meio do mercado. Aí Krishna vai correndo assim, e aí a descrição de uma lamentação muito grande, né, em relação a isso, mas de alguma forma é descrito que naquele momento, né, todos os vaqueiros começam a gargalhar, gargalhadas homéricas daquela, como a gente brinca, uma zoação transcendental. Então esse é um passatempo que eu, tipo assim, achei muito interessante, né, eu até separei aqui alguns passatempos aqui em relação aos dois. Lakshmana. Quem nós não glorificamos em relação a ser o próprio Balarama? Nityananda, né? Em Kali Yuga, quando a gente fala Nitai Gauranga, Gauranga é o próprio Krishna, né? Ele vem também de novo com Balarama, como o irmão mais velho, que é Nityananda Prabhu. Nitai, Nityananda. E é muito interessante que o célebre passatempo das características do mestre espiritual original é que ele vai querer roubar o coração, por vezes, à força, mesmo não tendo qualificação. Dizem que Chaitanya Mahaprabhu ele dava misericórdia àqueles que vinham, mas que Nityananda ia atrás para dar misericórdia, inclusive, para aqueles que não vinham. E o passatempo mais incrível é de Jagai Madai. Jagai Madai, dois brahmanas, vindo de famílias religiosas, tem vários ensinamentos em relação a isso, mas não quer dizer, não vamos entrar agora. E naquele momento, todas as atrocidades em termos de pecados tinham sido já cometidas por quem? Por Jagai Madai, né? Tudo que você possa imaginar, tanto é que Chitragupta, que é um dos responsáveis, secretário de Yamaraja, que puxa a sua ficha de pecado, quando ele puxava a ficha de pecado de Jagai Madai, tipo assim, dizem que era um pergaminho que não acabava, de tanto pecado. E aí, Nityananda Prabhu, que é o próprio Balarama, quando ele olhou e falou assim, né, essa é a chance. O que ele faz? Quer sempre glorificar as glórias de Deus. E o mais interessante é que Krishna quer sempre glorificar as glórias de quem? Do seu devoto. É muito interessante isso. Não à toa que a gente sempre fala aqui, né? Por que a gente celebra tantos acharyas? Por que a gente vê aparecimento e desaparecimento? Porque o próprio Senhor Krishna, ele fala isso, né? Vocês devem adorar primeiramente, não a mim, porque isso não me satisfaz plenamente. O que me satisfaz plenamente é a adoração ao meu devoto. Se você oferece alguma coisa a mim, parafernália, mas se você não tem amor ao meu devoto, é aquele exemplo que a gente deu do seu filho. Eu fazendo algo que você gosta ou fazendo algo, né? Tá bom. Ou fazendo algo com o seu filho, como você se compraz mais? Né? Se eu deixar o Goura feliz, você vai ficar super feliz. Agora, se eu quiser transpor ele, botar ele de lado, ele querer te agradar, não vai rolar. Nunca! Igualzinho a Krishna. As pessoas têm dificuldade de compreender os devotos do Senhor e o quanto eles são caros a Krishna, né? Então, é muito interessante que, rapidamente avançando o passatempo, chega um momento que é escrito o próprio Senhor Balarama, que é a própria expansão do primeiro corpo do Senhor Krishna. E Gaura Govinda fala o seguinte: se a primeira expansão do corpo de Krishna, ele é o próprio Senhor, ele é o próprio Deus, não diferente, ele diz que ele é servo de Deus, como é que você ousa dizer que você não é servo de Deus? Como é que você ousa dizer que eu sou Deus? Gaura Govinda fala assim: ei, baba, aquele jeitão dele, né? Balarama.
E é aquela história que nós falamos ontem. O prazer sentido, de alguma forma indireta, pela satisfação do outro, né? É incrível o prazer que você sente ao fazer algo por alguém. A gente perguntou isso aqui também já nos encontros. O que nós sentimos mais prazer? Quando você recebe o agrado de alguém diretamente ou quando você faz um agrado a uma pessoa? É impressionante, as pessoas dizem isso assim, né? Eu que participei de um trabalho assim, de caridade durante muitos anos da minha vida, né? As pessoas iam fazer aquela caridade e falavam assim, né? Ai, gente, tanto é que tem a oração de São Francisco, né? Tipo assim, né? Pois é, dando que se recebe, mas não era isso que eu queria falar, não. É como as pessoas, quando fazem o bem ao outro, elas falam assim, puxa vida, isso aqui, sabe? Poxa, foi muito... Eu não sei explicar isso, foi muito melhor do que se eu tivesse recebido um presente. Eu fazer o outro feliz. Isso é muito bacana. Então, por isso que Gaura Govinda falou assim, o prazer experimentado por Balarama, pelas Vrajagopis, né, pelos eternos associados de Krishna, eles são eternamente superiores ao que o próprio Senhor Krishna sente. Tanto é que nós falamos aqui isso ontem, tanto é que ele quer compreender esse amor. E ele vem como Sri Chaitanya Mahaprabhu. E aí nesse passatempo muito interessante, quando Jagai e Madai finalmente, o próprio Senhor Balarama, Mahavishnu, né, Karanodakshai Vishnu, Mula Sankarshana, ele é todas as expressões manifestas do poder e da força. Naquele momento ele ia de casa em casa, rolava no chão, botava as mãos assim, ó, e pedia, por favor, Krishna, Chaitanya Mahaprabhu é seu pai, é sua mãe, por favor, cante os nomes de Krishna. E ele se rolava no chão e chorava em êxtase. O próprio Balarama se colocando numa situação lá embaixo, para trazer a nós, almas totalmente condicionadas ao próprio Senhor. E nesse encontro com esses dois, Jagai e Madai, chega uma hora que Madai pega um pote e joga na cabeça de Balarama, de Nityananda, e ele sangra. Só que o corpo dele é Satitananda, é transcendental. Os acharyas comentam assim, né? Mas por que ele fez sangrar a cabeça? Por que ele se colocou naquela situação? Ele podia reverter qualquer coisa, ele é Balarama, ele é a força suprema. Segura a mão, não vai acontecer, só no olhar ele bloqueia aquilo. Ele é o controlador. Mas por que ele fez aquilo? Porque na hora que sai o sangue, as pessoas sabem que ele é muito querido de Chaitanya Mahaprabhu. Então é o que dizem, se aquela pessoa não vai a Chaitanya Mahaprabhu vai chegar até ele. O que faz o mestre espiritual? Ele criou aquela confusão porque todos viram aquilo acontecendo e falaram o seguinte, temos que falar de Chaitanya Mahaprabhu. E eles foram lá falar com ele. Chaitanya Mahaprabhu veio numa ira, né, pegando a Sudashtra Chakra. É dito que ele veio com os olhos de fogo para destruir Madai. Né? Porque o que aconteceu ali? Ele conseguiu o intento dele, ele trouxe Mahaprabhu até aquela alma condicionada. Olha o que faz o mestre espiritual. Ele submete a situações mais adversas, que a gente não compreende, de sacrifício, de dor. Ele se entrega e se mostra como se fosse um nada. Por quê? Naquele momento é como se ele saísse de cena e ele conseguiu o que ele queria, o intento. É isso que o mestre espiritual faz para a gente. O mestre espiritual, ele é o servo eterno do Senhor, mas ele não se coloca como personagem principal do papel, como se ele fosse o Senhor. Ele te traz o Senhor Supremo. E naquele momento acontece todo um passatempo belíssimo, em que Madai acaba recebendo a misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu. Mas Chaitanya Mahaprabhu, antes de dar misericórdia para ele pessoalmente, o que ele fala? Vá ter primeiro com Nityananda. Então Madai tem que ir primeiro aos pés do mestre espiritual Balarama, Nityananda, para alcançar a misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu. E depois ele recebe o abraço. Jai Shri Balaram ki Jai. Jai Balarama ki Jai. Diz que a tendência ao pregador a falar Harikatha vem de Ananta Sesha, com seus vários capelos. E que a nossa língua, quando nós somos tagarelas, deve ser para quê? Quando dizem que nem Ananta Sesha, a expressão de Nityananda, que é o mestre original, ele é capaz de glorificar com seus vários capelos e as suas várias línguas as glórias do Senhor Krishna.
mas tudo é pervertido nesse mundo. As línguas das pessoas, na expressão de Baladeva, que é o próprio Senhor Balarama, elas usam para quê? Para fofocar, criticar, viver uma vida com duplicidade, com hipocrisia, que é o outro demônio que foi falado ontem, que é a Denukasura, que é a expressão da ignorância. Bom, Vanchakalpatarubhyascha kripasindubhayavacha Patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha Jai Shila Gurudeva Patita Pavana Shila Narayana Goswami Maharaj Ki Jai Jai Patita Pavana Shila Guru Maharaj Shila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj Ki Jai Jai Shila Gaura Govinda Maharaj Ki Jai Bhakti Rakshakshidhara Goswami Maharaj Ki Jai Swami Prabhupada Se Bhaktivedanta Swami Prabhupada Shila Prabhupada Ki Jai Jai Rupanuga Guruvarya Ki Jai Akanda Guru Tattva Adi Guru Shri Baladeva Ki Jai Nitai Gaura Premanande Hari 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 Bo.